Boa tarde, amigos. Nós estamos às 12 horas e 45 minutos do dia 10 de abril de 2021. Eu sou Advíncula Nobre e nós vamos para o nosso toque de letra. Então me perguntaram por quê. Tem dias que eu publico a coluna do Nobre e dias que eu publico o toque de letra, né? É porque o toque de letra, amigos, é quando eu preciso falar especificamente sobre jogos, fazer análises que tem mais percentuais. Então essa é a diferença, né? Então vamos lá e vamos começar acentuando que eu falo em nome de Só Tintas, onde a cor você escolhe, mas a qualidade nós garantimos. E são 4 lojas na cidade para melhor lhe servir e lhe atender. E vamos dar um abraço todo especial para o meu amigo Irlando Gomes, da Necta, né? Tem muitos serviços prestados ao tricolor de aço. Iniciamos pelo pensamento do dia. Você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Eleanor Roosevelt, escritora norte-americana. Repetindo, você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência em que você realmente para e encara o medo de frente. Eleanor Roosevelt. O dia de hoje na história do Fortaleza, no dia 10 de abril de 1955, pelo Campeonato Cearense, Fortaleza venceu o Ceará por 1-0. O gol do tricolor foi marcado por Tonico. Este fato histórico aconteceu há 66 anos. Aniversariante do dia, conselheiro. Hoje não temos, mas amanhã, domingo, estará aniversariando o conselheiro Paulo Rogério Magalhães. Rogamos a Deus, o grande arquiteto do universo, que cubra de graça todos os tricolores que hoje aniversariam. Também o aniversariante de amanhã, o ilustre conselheiro, agraciando-os com muitos anos de vida, paz, saúde e prosperidade e que possam realizar os seus sonhos, porque sonhar é preciso e quem sonha para o alto se destina. Isabel Lima, minha esposa. E vamos para o nosso toque refinado, que é o nosso comentário do dia. A última rodada da primeira fase termina hoje, tendo o Ceará 13 pontos, o CRB 12, já classificado no grupo A e lutando entre si pela primeira posição, com vantagem ampla para o time de Porangabuçu. No grupo B, o Fortaleza já está classificado e luta com o Vitória, o segundo que ainda não se garantiu. Que não se garantiu, né? O Fortaleza luta com o Vitória pela primeira posição. Para manter a primeira colocação, no caso de um empate ou derrota, vencendo ninguém o alcançará, o Vitória também terá que ter resultado igual ao do tricolor. O Vitória tem uma situação sui generis, pois tanto pode ser o primeiro do grupo, se sair vitorioso o Fortaleza perder ou empatar, como poderá perder a classificação se for derrotado e Altos, ABC e CSA vencer os seus oponentes. E olha que não está muito difícil não. No grupo A, o Santa Cruz joga para cumprir tabela e o 4 de julho ainda tem chances remotas. No grupo B, Botafogo e Sport jogarão para cumprir tabela. Vamos à análise da rodada. Jogo 1, Vitória e 4 de julho. Local, Estado Lindolfo Monteiro, Lindolfinho, um dos mais antigos do Nordeste, né? Data de hoje, 10 de abril, neste sábado, horário 16 horas. Aliás, todos os jogos são 16 horas. 4 de julho é o sétimo do grupo A, com 7 pontos. Na condição de mandante também é o sétimo, somando somente 3 pontos. Eficiência de 33%. Últimos 5 jogos, 3 pontos. Desempenho de 20%. Último resultado, empate, 2-2 com o CSA fora de casa. É, sinal, um grande resultado. O Vitória, segundo do grupo B com 12 pontos. Como visitante é o sexto com 2 pontos. Não é um bom visitante. Eficiência 22%. Últimos 5 jogos, 9 pontos. Desempenho 60%. Tem subindo a ladeira. Último resultado, triunfo, 3-1 sobre o 13 em casa. O Vitória, que tem melhor campanha, embora como visitante tenha um desempenho pífio, com somente 22% de eficiência, é o favorito, especialmente porque vem crescendo de produção, visto que nas últimas 5 partidas tem um desempenho de 60%. Cravamos, no entanto, um empate. Segundo jogo, Bahia e ABC, local estádio Pituaçu, dia de hoje, 10 de abril, sábado, horário 16 horas, né? Pituaçu, ao que consta, é um belo estádio, por sinal, feito pelo governo do estado, especialmente para o Bahia mandar os seus jogos. Que governo bom, na época. Bahia é o terceiro do grupo A com 10 pontos. Tem à frente, o Ceará está na sua frente, por exemplo.
claro que é o primeiro. Como mandante, tem uma boa posição, é o terceiro do grupo com 7 pontos, eficiência de 78%. Últimos 5 jogos, 6 pontos, desempenho de 40%. Último resultado, derrota de 2-1, perdeu de 2-1 para o Fortaleza. ABC, quinto do grupo B, do Fortaleza, com 10 pontos. Como visitante é o segundo com 6 pontos, perde apenas para o Fortaleza, eficiência de 67%. Últimos 5 jogos, 6 pontos, desempenho de 40%. Último resultado, empate de 1-1 com o Sampaio Correia em casa. Um jogo interessante, pois o Bahia, que nessa Copa do Nordeste vem sendo o clube das goleadas, enquanto mandante tem 67% de eficiência, porquanto o desempenho do time potiguar como visitante é de 67%. Cravamos Bahia, mas o empate não está fora de cogitação. Então, o interessante aqui, o Bahia tem 78%, vamos dizer assim, o desempenho, né, é melhor do que o do ABC, do que o do ABC, que tem 67%, tá ali, parelho, né? 3 pontinhos de diferença. Cravamos Bahia, mas o empate não está fora de cogitação. O jogo 3, Ceará e Salgueiro, local Arena Castelão, hoje, 10 de abril, sábado, horário também 16 horas. O Ceará, o primeiro do grupo A com 13 pontos, como mandante é o segundo, com 7 pontos, eficiência 78%, mesma eficiência do Bahia. Últimos 5 jogos, 9 pontos, desempenho de 60%. Último resultado, 4-0 no Sport, fora de casa. Salgueiro, adversário do Ceará, o sexto do grupo B com 8 pontos, como visitante é apenas o sétimo em 8, com 1 ponto, eficiência de 22%. Últimos 5 jogos, 8 pontos, eficiência de 53%, vem crescendo. Último resultado, empate, 1-1 com o ABC em casa. O time de Porangabuçu é o favorito absoluto, visto que, como mandante, seu percentual de eficiência é de 78%, por conta do ABC, enquanto o visitante é de 22%. Nos últimos jogos, o desempenho de ambos está muito próximo. Ceará, 60% e ABC, 53%. Jogo 4, Confiança de Fortaleza, o nosso jogo. Local, estádio Batistão, que tem o nome do Lourival Batista, e o Batista é com P. Data 10 de abril, sábado, horário também 16 horas. O Confiança é o sexto do grupo A, né? Vamos botar aqui. Sexto do grupo A com 8 pontos. Como mandante, também é o sexto, com 3 pontos, eficiência de 33%. Deixa um pouco a desejar. Últimos 5 jogos, 7 pontos, desempenho de 47%. Último resultado, empate 0-0 com o Botafogo fora de casa. Fortaleza, primeiro do grupo B com 14 pontos. Como visitante também é o primeiro com 7 pontos, eficiência de 78% e o 78%. Últimos 5 jogos, 8 pontos, desempenho de 78% também. Desempenho 8 pontos em 15. Último resultado, 2-1 no Bahia em casa. Fortaleza é o melhor visitante do certame com 78% de desempenho contra 33% do oponente. Enquanto mandante, o tricolor é o favorito, mas atuará com uma formação mista em que pesa as dificuldades, cravamos Fortaleza. Então nós vamos corrigir aqui, o Fortaleza é o segundo melhor visitante do certame. Do grupo ele é o primeiro, e o primeiro do grupo, né? E o primeiro do grupo A, do grupo B. Por que ele é o segundo? Porque nós vamos ver daqui a pouco quem é o primeiro. Do grupo B com 78% de desempenho contra 33% do oponente, enquanto mandante. O tricolor é o favorito, mas atuará com uma formação mista, em que pesa as dificuldades, cravamos Fortaleza. Provável formação. É especulação, mas se tiver erro, são pouquinhos. Marcelo Boeck, que retorna ao gol. Daniel Guedes, que tem mais uma chance. Marcelo Benevenuto, que faz a sua estreia. João Paulo e Bruno Melo. O meio de campo deve ser Felipe, Gustavo Blanco, que tem a oportunidade de jogar uma partida, ou Ronald, que renovou, que foi contratado pelo Fortaleza definitivo recentemente, e Lucas Crispim, que tem também mais uma oportunidade. Aí lá na frente temos Iago Pikachu, Isaac e Romarinho, e o técnico é o Anderson Moreira. É uma especulação porque existe N oportunidade do Fortaleza colocar em campo um time misto. O jogo 5, 13 Esporte, local Estádio Amigão, né? Em Campina Grande, data de hoje, 10 de sábado, horário 16 horas. O 13 é o quinto do grupo A com 8 pontos.
Como mandante é o quarto, com 6 pontos, eficiência 67%. Últimos 5 jogos, 4 pontos, desempenho de 27%. Último resultado, perdeu de 3-1 fora de casa para o Vitória, né? Então vem de derrota. E vem descendo um pouquinho a ladeira. Sport é o sétimo do grupo B, com 5 pontos. Como visitante, tem 3 pontos, é o quinto, com eficiência 33%. Últimos 5 jogos, 4 pontos, 27%. Último resultado, perdeu de 4-0 para o Ceará em casa. Pelo desempenho na condição de mandante, desempenho de 67%, o 13 é o favorito, até porque a produtividade do time pernambucano nas últimas 5 partidas é de apenas 27%. Ademais, o Sport não aspira mais nada. Então cravamos 13 na cabeça. O jogo 6, Sampaio Correia versus CSA. Local estádio Castelão do Maranhão. É o Castelão do Maranhão, não confundir com o nosso. Hoje, 10 de abril, sábado, horário 16 horas. Sampaio Correia é o quarto do grupo A. Está lutando pela classificação com 10 pontos. Aliás, já está classificado, mas tem que... Quer dizer, ele entra em campo classificado, como vamos dizer, mas tem que manter a posição. Como mandante é o quinto com 4 pontos, eficiência 44%. Os últimos 5 jogos conquistou 9 pontos, vem em ascensão, desempenho de 60%. Último resultado, 1-1 fora contra o ABC. CSA é o quarto do grupo B, também já entra em campo classificado, tem apenas que confirmar a classificação, com 10 pontos. Como visitante é o terceiro com 4 pontos, eficiência de 44%. Últimos 5 jogos, 8 pontos, desempenho de 53%. Último resultado, empate 2-2 com o 4 de julho em casa. Ele vem no seu olhado aí, 8 pontos nos últimos jogos, mas deu uma patinadazinha em casa contra o 4 de julho. Um jogo em que os dois contendores têm os mesmos 44% como mandante e visitante. Interessante. A eficiência de um como mandante é a mesma do outro como visitante, 44%. O Sampaio já entra em campo classificado, conforme dissemos, dependendo somente de um empate, deverá jogar com regulamento. Cravamos empate. Jogo 7º e penúltimo de hoje. CRB e Altos, local estádio Rei Pelé. Data de hoje, 10 de abril, sábado, horário 16 horas. CRB é o segundo do grupo A com 12 pontos, perde apenas para o Ceará que tem 13. Como mandante é o primeiro, era isso que eu queria dizer. O primeiro com 9 pontos, eficiência de 100%. 3 jogos em casa, 3 vitórias. Últimos 5 jogos, também 9 pontos, desempenho de 60%. Último resultado, empate de 1-1, fora de casa com o Salgueiro. Vamos ao time piauiense. O Altos é o terceiro do grupo B, vem fazendo uma campanha surpreendente, com 10 pontos, uma boa campanha. Isso significa que o futebol piauiense está muito bem nessa Copa do Nordeste. Como visitante é o quarto com 3 pontos, eficiência de 33%. Últimos 5 jogos, 7 pontos, desempenho de 47%, relativamente bom. Último resultado, vitória de 2-0 sobre o Santa Cruz em casa. O CRB, na condição de mandante, tem 100% de aproveitamento e nos últimos 5 jogos o desempenho foi de 60%. Embora o Altos venha crescendo de produção, cravamos vitória do CRB. Mas vamos ficar aqui na torcida pelo nosso Altos. E por fim o jogo 8, Santa Cruz e Botafogo. É o jogo só para cumprir dos desesperados. Só que, nem desesperados, daqueles que já se acomodaram. Local estádio do Arrudão. Hoje, sábado, 10 de abril, horário aqui está 18h15, mas também vai ser, ao que consta, 16 horas. Há um desencontro nesses horários aí. E por que se fosse 18h15 eles não mais aspiram nada, né? Não mais aspiram nada, então pode ser em horário diferente. Santa Cruz é o oitavo do grupo A com 3 pontos. Felizmente uma vitória sobre Fortaleza que nos deixou, que ficamos engasgados. São os 3 pontos dele no campeonato, viu? Tem isso. Como mandante é o oitavo com 0 pontos, não ganhou nenhuma em casa. Eficiência 0%. Últimos 5 jogos, 3 pontos. Naquela malfadada vitória sobre o Fortaleza, desempenho 20%. Último jogo, perdeu fora de casa de 2-0 para o Altos, né? E nesse ponto nós vamos cravar quem? Santa Cruz e Botafogo. Vamos cravar um empate, né? E o Botafogo, oitavo do grupo B com 5 pontos também, não é o lanterna. Visitante é o oitavo também com 1 ponto. Eficiência 11%. Últimos 5 jogos, 3 pontos. Mesma coisa do adversário. Desempenho 20%. O resultado melhor.
0-0 com Confiança em casa. Os dois clubes jogam apenas para cumprir tabela e têm desempenho abaixo da crítica. O do Santa Cruz, por exemplo, enquanto mandante é de 0%, deve prevalecer a vitória do Botafogo. O empate também não é uma opção, é uma opção também muito forte, né? E para terminar, nós vamos... E o campeonato cearense? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Então é o seguinte, sem qualquer conotação ou ideologia, conotação político-ideológica, e salvo a possibilidade de que outro campeonato esteja paralisado, até porque o Paulista está sendo disputado em outros estados, verificamos que todos os campeonatos do país estão em plena atividade e de vento em popa, inclusive nordestinos, em que alguns governos abertamente fazem oposição ao governo central. Então, qual é a razão do campeonato cearense estar paralisado se os protocolos são obedecidos rigidamente? Como diz o Nonato Albuquerque, comentarista do Jornal da Jangadeira, pense nisso. Por hoje isso é finir e até amanhã, ou até segunda-feira, com uma grande vitória do Tricolor. Amém? Fiquem com Deus. Então pense nisso. Provavelmente o nosso campeonato é um dos poucos, ou o único que não está funcionando, que está paralisado. Bom dia, boa tarde.